Prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta especialista na superação da depressão, da ansiedade e ajudo mulheres a superarem a depressão e a ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem precisar fazer uso de medicamentos. Se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para seguir o canal onde você está assistindo. Se você estiver aqui no YouTube, aproveita e já subscreve também. E se você estiver assistindo de qualquer lado, é um prazer saber de onde você está assistindo, já vai escrevendo de onde você está assistindo. Hoje nós vamos estar falando sobre os 3 maiores mitos da depressão. Quais são os mitos da depressão que impedem o nosso tratamento, né? Aqui, ó, os 3 maiores mitos sobre a depressão e a ansiedade. Quando a opinião errada pode afetar o nosso resultado. E isso, eu venho falar isso para vocês com muito carinho, porque, de fato, infelizmente, a desinformação sobre a nossa saúde mental é algo que surpreende, e surpreende todos os dias. E surpreende pela negativa também. Apesar da saúde mental estar muito em voga, e hoje em dia estarem falando muito sobre isso, o tempo que faz que eu já trabalho e tento trazer esse conteúdo para vocês, mas ainda assim, a frase das pessoas pode fazer com que prejudique toda uma melhora de um quadro. Sabe quando você está lutando para ter uma melhora no seu quadro clínico e de repente vem aquela pessoa e diz assim, depressão é para a vida toda, você vai ficar com isso, você vai morrer com isso. Minha tia morreu com isso. Sabe aquelas frases que você escuta que te deita abaixo? Ou quando você está melhorando um bocadinho, aí vem alguém e diz, ela está na cama a semana toda, nunca sai. E daí você fica pior do que você estava? Ou quando você encontra ou é confrontada com algo que te dói novamente? Esses são os casos que fazem com que a nossa depressão possa andar para trás. Então é importante a gente trazer aqui hoje para vocês esses maiores casos para que vocês consigam ter uma melhor resposta e consigam saber o que vocês podem fazer para melhorar também em todos os níveis, né? Os níveis, a superação da depressão. Nós vamos ver, entender o porquê dos mitos parecerem credíveis, por que tantos mitos andam por aí há tanto tempo e eles parecem tão credíveis, né? Por que a gente acredita no que os outros dizem, mesmo sem ter certeza se ela tem uma fonte fidedigna, se ela tem um resultado expressivo, ou se tem alguma coisa que já aconteceu que possa fazer com que você acredite no que ela está dizendo, né? Então, nós vamos aprender também os 3 mitos. E os 3 mitos que eu vou falar com profundidade, aqui eu só vou citar o que é, mas eu vou falar com profundidade, que é um estado de tristeza? Será que a depressão é um estado de tristeza? Será que a depressão é só para pessoas fracas ou financeiramente vulneráveis? Só elas é que têm isso? E a terceira os antidepressivos são a única saída que existe? Então, se você quiser saber mais, fica aqui nessa live, fica aqui nesse direto que eu vou falar com profundidade sobre isso, tá bom? Então, agora que a gente já entendeu, eu quero começar a falar sobre o porquê de entender que os mitos parecem tão credíveis às nossas vistas, tá bom? Deixa eu mandar um beijinho para o meu aluno que está aqui. Boa noite, Afonso. Está aqui mandando beijos. Boa noite, Afonso. Bem, então vamos lá. Só pessoas fracas ou financeiramente vulneráveis é que sofrem, é que têm a depressão? Será que isso é verdade? Vamos pensar então, por que pessoas como Justin Bieber teve depressão? Pessoas como a própria namorada dele, a Selena Gomez, teve depressão. Com tanto dinheiro, desde novinhos, com fama, dinheiro, sucesso, e tiveram depressão. Então, peraí, o Iniesta, jogador de futebol, né? A Matilde teve depressão, aqui a nossa jornalista. Então, várias pessoas que têm depressão e que são pessoas que têm dinheiro, que têm muito dinheiro, e mesmo assim têm depressão. Então, a situação financeira, ela não é um fator crucial. Agora, é importante a gente entender uma coisa. De fato, quando a gente está numa situação vulnerável, nós estamos mais expostos a situações traumáticas. E se nós estamos mais expostos a situações traumáticas, a traumas acumulativos, a partir desse passo, a gente pode sim passar a desenvolver uma depressão com maior facilidade ou permanecer na depressão. Outra coisa, outro fator que também acaba aumentando isso da depressão é quando você pensa assim, olha, eu estou em depressão, estou sendo medicamentada, mas eu não tenho muitos recursos financeiros para sair disso. Então, muita gente acaba ficando nesse lugar porque não tem recursos para sair, apesar de não ser necessário uns recursos financeiros, ou seja, exagerados para sair da depressão, mas tem pessoas que estão em situação vulnerável e que não conseguem mesmo
ter recursos que possa tirar ela da depressão. Então, é importante a gente entender isso. E depois, a depressão, ela não pega só as pessoas fracas. Ela pega qualquer pessoa que tem cérebro. Porque é no cérebro que a gente fica com problemas de saúde mental. É só preciso ter cérebro. É só preciso ter cérebro. Se vocês forem pensar, até os animaizinhos, eles podem sofrer de depressão e ansiedade. É só preciso ter cérebro, tá? Ele pensando ou não pensando. Por quê? Porque a parte em que a gente age, por exemplo, na depressão e na ansiedade, a maior parte do nosso corpo é controlado pelo sistema límbico naquele momento, quando a gente está numa crise. Porque é uma resposta orgânica do nosso corpo, que a gente não precisa nem pensar sobre, produzir um pensamento sobre, e eu começo a ter choro involuntário, eu começo a ter tremores, se é da ansiedade, palpitações, né? Eu começo a ter tudo isso, a fadiga, o cansaço, eu começo a ter tudo isso de uma forma orgânica. Eu não estou controlando, eu não estou pensando sobre. Então, não precisa ser um animal pensante. Por isso que a gente vê, de vez em quando, casos no zoológico em que os animais começaram a entrar em depressão, tiveram que voltar para a selva porque não se reconheceram no habitat. Todos nós somos sujeitos. Então, não dá para a gente pensar que a depressão só pega alguém que está numa classe social maior ou numa classe social menor. Outro dia eu recebi um comentário desse dizendo que depressão só, infelizmente a depressão era uma doença que só pobre pegava. Eu fiquei extremamente ofendida pensando nisso. Não, não, não existe isso, né? A depressão, ela não escolhe quem ela vai pegar. E atenção, eu sei que é uma situação bastante delicada dentro da nossa própria casa pelos julgamentos, né? E os mitos acabam ajudando a gente a entender isso também. É uma situação bastante delicada, mas até as próprias pessoas que convivem com a gente, elas podem pegar depressão, da depressão ecológica. Então, quando você tem depressão, você não pega geneticamente. Isso foi comprovado pelo Bruce Lipton, que fez um estudo de epigenética e que conseguiu comprovar que todo o nosso ADN, ou DNA, para quem está no Brasil, ele não consegue ser mutável ao ponto da depressão, por exemplo. Você pode nascer com falta de algum capacitador, de alguma sinapse que produza um certo tipo de hormônio, mas isso não vai afetar você de uma forma direta a ter depressão, vai te afetar em várias outras coisas também, porque quando você não produz um tipo de hormônio, você é afetado em várias outras coisas. Mas a depressão mesmo, ela não vem porque sua mãe teve depressão. Não geneticamente, mas ela vem ecologicamente. Isso é uma tese muito falada, desenvolvida até pelos Estados Unidos, pela Elizabeth, agora eu não lembro o final do nome dela, mas se vocês procurarem no Google, vocês vão achar. A depressão ecológica. O espaço define o meio. E por que define o meio? Aí eu vou trazer aqui a minha expertise. Se uma pessoa da minha volta, da minha cúpula, do que eu amo, a minha mãe, por exemplo, eu vejo ela todos os dias numa cama, sem conseguir levantar. Eu vejo ela apagando o seu brilho, a preto e branco, vendo a vida passar, sem ter vontade de sair. Férias, nem pensar. Saídas de casa, nem pensar. Falar alto em casa, nem pensar. Pedir ajuda para a mãe, ela não tem consciência, ela não tem concentração, ela fica triste, ela chora. Se eu passo por tudo isso, eu estou vivenciando o quê? Um trauma acumulativo. Um trauma acumulativo de desproteção, eu não tenho quem me proteja. Um trauma acumulativo de impotência, eu não consigo fazer nada para ajudar a minha mãe. E eu passo também por o quê? Por um trauma de desvalorização, porque eu me sinto sozinho. Eu sinto que minha mãe deveria me amar e me proteger, mas ela não ajuda. Ela não apoia. Então, é importante a gente entender isso para a gente começar a desmistificar alguns mitos. Porque eu sei que tem muita gente que fala de muita coisa na internet. Cada um vai falar do que acredita, né? Mas não tem base científica que vai provar que, porque sua mãe teve depressão, todas as pessoas que virão depois da sua mãe vão ter depressão também, porque elas têm isso no ADN. Não tem essa base. Nós não temos esse tipo de desenvolvimento, senão seria muito fácil. Quando a gente nascesse, fazia lá o exame, falava, ó, você tem depressão já desde bebezinho. Entendeu? E não é assim que funciona. É através das situações traumáticas, é através das situações que você vai passando e da sua percepção em relação àquilo. Então, esse é o nosso segundo mito. A depressão, ela não acontece só com uma pessoa
que está numa categoria A, B, C ou D. Não acontece só para pessoa pobre ou para pessoa rica, pessoas de cor ou pessoas sem cor. Ela passa para pessoas que têm um problema emocional e que não conseguem lidar com esse conflito, tá bem?